Então, vamos lá. Essa é a nossa última aula do módulo. Chegamos ao final do módulo de designer digital. Obrigado pelos que estão aqui hoje, que foram até o fim. Valeu. E a atividade de hoje, ela é mais de boinha. Deixa eu fechar aqui para vocês pegar desde do começo. Vocês vão aprender a montar uma publicação com um designer de imagem carrossel. Ou seja, aquelas imagens do Instagram que você vai rolando para o lado para ver todo o conteúdo dela. Ela não é o conteúdo de uma imagem única. Geralmente ela é montada e recortada, ou ela é uma imagem que você consegue rolar na tela. Qualquer uma das funções também serve. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir, vão aqui no novo e vão colocar essas especificações aqui, ó. A largura 4.320 e a altura 1.100. Certo? Então vamos dar continuidade. A imagem ela vai ficar desse jeito, com uma faixa bem grande branca. E é com ela que a gente vai trabalhar, porque é a partir daqui que a gente vai começar a montar a nossa estrutura da publicação. Primeiramente, eu preciso de um fundo. Então já deixei algumas coisas pré-selecionadas para no qual eu preciso trabalhar. Eu vou girar essa imagem, que eu preciso deixar ela nivelada no mesmo modo. E vou esticar ela também. Vou ajustar para que ela fique o mais reto possível. Mais ou menos deste tamanho assim. O interessante é que vocês usem um padrão de cor sólida. E o quanto menos detalhe tiver na imagem de vocês, é melhor para a concepção da imagem. Por quê? Depois tem um toque final que a gente vai colocar por cima que precisa ter um encaixe. E quanto mais detalhe você coloca, quando você vai esticar a sua imagem, ele estica o detalhe também. Então, se tiver alguma imagem de fundo, algum desenho, vai ficar feio. Vocês podem colocar o desenho no final da arte. Deixa eu só colocar minhas camadas aqui para aparecer. Beleza. E agora eu vou montar a estrutura. Eu vou escolher um tema e como basicamente eu geralmente utilizo 90% dos meus temas baseado em algumas coisas que eu gosto. Então vou pegar aqui uma imagem, vou recortar o fundo dela com aquelas mesmas ferramentas que a gente geralmente utiliza. Na verdade, essa daqui não vai ficar muito legal. Então, deixa eu só trocar essa imagem. Selecionar a camada. Aqui no canto. E vou pegar mais alguns outros componentes para a minha arte. Só um minutinho, peraí.
E vou montando a estrutura. Pode entrar. E vou montando a estrutura da minha divulgação, certo? Posso colocar mais elementos e tudo mais. Basicamente, é como se fosse a propaganda de uma lojinha de miniaturas que eu vou utilizar no Instagram. Agora vem a questão do toque final que eu havia falado. Cadê? Deixa eu pegar aqui onde eu coloquei. Achei. Que é o que vai deixar a imagem com um ar um pouco mais interessante. Que é a parte do celular, que é justamente o que a gente vai utilizar para dar enfoque, como se fosse a questão de uma divulgação. Eu vou ajustar o celular para que ele tenha o mesmo tamanho da minha postagem, para que ele encaixe certinho aqui o conteúdo da minha postagem. Vou dar um zoomzinho. Eu posso medir para ver se tudo que vai caber aqui dentro vai ficar no encaixe certinho. Porque como eu estou fazendo uma divulgação para uma rede social, eu vou utilizar um celular. Então, basicamente, os objetos que eu preciso mostrar, eles precisam estar dentro do campo de visão da tela do celular. Então, como tudo está aqui bonitinho, nas mesmas proporções, eu só vou dar um zoom e ajustar aqui, no caso, o meu celular, porque a tela dele precisa estar basicamente no nível da minha postagem. Só que ele vai estar um pouquinho mais vazado para fora, com o aspecto de como se ele tivesse por cima da publicação. Aqui, geralmente nesse caso, a gente tem a opção da gente vir aqui e fazer recortes do tamanho da tela. Eu não vou cobrar isso de vocês porque vai ficar um pouco mais complicado. Só que a partir daqui, a gente consegue construir a imagem para que ela fique nessa forma aqui, ó. Nesse mesmo conceito. Peguei a errada ainda, peraí. Isso, esta aqui. Para que ela fique nesse mesmo conceito. Você pode colocar um fundo com a cor que você quiser, como eu disse, contando que tenha uma cor sólida, e você vai separar uma parte, é onde você vai colocar a descrição ou o que você vai colocar de informação na sua postagem. Vocês podem fazer referente igual receita, como está aqui no exemplo. Vocês podem fazer sobre alguma outra coisa que vocês gostem, algum produto que vocês achem legal, que vocês gostariam de comprar. Vocês podem colocar emojis e montar de acordo com o que vocês quiserem. O intuito é que ela fique neste formato, que é o chamado publicação carrossel, ou post carrossel, como vocês preferirem chamar, que é aquele modo que você vai passando para o lado, de um lado para o outro, para ver o restante das informações. Como vocês podem ver, ó, eu tenho uma medida aqui certinho da questão da tela de cada informação que tem disponível referente a essa postagem.
Então, basicamente, é a mesma coisa. Tudo que você vai colocar tem que caber dentro da tela. E tem o outro requisito. Ela é utilizada tanto para o Facebook, tanto para o Instagram, ou para o Instagram. Vocês podem utilizar um celular que tenha informações referente ao Instagram e também ao Facebook, ou vocês podem utilizar um celular somente com a tela e vocês construírem a informação de vocês aqui dentro, ou vocês só simplesmente deixarem a publicação do jeito que está. Quanto menor ou quanto mais detalhe você colocar, na verdade, desculpa, quanto mais detalhes vocês colocarem, menor vai ser a proporção de visualização da sua imagem. Ou seja, você vai ter que trabalhar bastante o zoom para vocês verificar onde vocês estão encaixando. Eu, no caso, para colocar aqui, foi só para demonstrar para vocês como fica, onde a gente pode encaixar. Como, por exemplo, eu posso colocar aqui a minha imagem, eu posso vir colocar uma caixa de texto aqui com algumas informações referente ao meu produto ou alguma outra coisa, colocando com tamanhos diferentes. Vai ficar a critério da imaginação de vocês, certo? E também posso colocar algumas outras miniaturas, pegar como exemplo a mesma miniatura que eu tenho aqui, duplicar ela e espalhar ela com tamanhos diferentes, para que eu possa alternar nas informações que eu tenho aqui, ou seja, deixar um pouco melhor e um pouco mais apresentável. Isso aqui é basicamente um rascunho, um modelo para que vocês entendam como que é feita a construção. A arte final vai ser feita com vocês, certo? Do jeito que vocês acharem mais fácil vocês fazerem, utilizando o produto ou a informação que vocês queiram divulgar. E como eu disse, a tela do celular também fica a critério de vocês. Vocês podem utilizar ela nesse formato ou vocês podem utilizar ela no formato que vocês acharem mais fácil, que é a tela de celular padrão, que é o modelo de celular só com o modelo da tela. Mas se vocês procurarem aqui tela de celular, ele vai aparecer aqui com as especificações igual tá lá. Aí só precisa procurar uma tela que esteja no formato retrato para que vocês possam utilizar. Geralmente a parte mais difícil é vocês conseguirem encontrar esse formato de tela para que vocês possam trabalhar. E aí, no caso, eu achei aqui uma que ficou mais fácil, do Instagram. Aí, no caso, vocês vão precisar fazer o recorte dessa parte aqui, ó, aonde está a disposição de uma imagem. E encaixar todo o quadro que eu montei aqui para vocês, no exemplo, dentro daquela imagem. Ou seja, o celular ele vai estar um pouco maior. Vocês vão ter que justamente ajustar ele. Deixa eu ver se eu acho a camada do celular aqui. Aí vocês vão ter que trabalhar um pouco melhor a estruturação do celular. Fica até um pouco mais fácil, na verdade, porque aí vocês podem juntar com o celular depois e vai ficar mais fácil até para a visualização do celular. Vai ficar um pouquinho maior na tela. É basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Certo? Conseguiram entender? Tem certeza que vocês não têm dúvida? Beleza. Então pode ir lá. Então, o conceito de vocês tem que ficar o mais próximo possível disso aqui. Obviamente que vocês não vão recriar isso aqui, porque vocês estão começando a desenvolver agora. Mas o quão mais próximo disso aqui vocês conseguirem, melhor. Como eu sempre falo em toda aula, o que conta é a criatividade de vocês. Precisando de ajuda, é só me chamar. Beleza?
Se vocês quiserem fazer o tamanho menor da parte do fundo da imagem de vocês também, não tem problema. Vocês podem diminuir, não tem a necessidade de vocês fazer ela do tamanho que eu fiz. Foi mais para poder ajustar como exemplo. Vocês podem diminuir o tamanho dela e criar a arte de vocês perante o tamanho que tem aqui. E vamos lá.